Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química sobre conteúdo tabela periódica. E na aula de hoje nós iremos estudar as propriedades aperiódicas e periódicas. Dentre as propriedades periódicas, iremos estudar o raio atômico, potencial de ionização, eletroafinidade, também conhecida como afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, densidade absoluta, ponto de fusão de ebulição e volume atômico. Quer saber mais sobre essas propriedades? Então, chegue junto! Propriedades aperiódicas e periódicas. Primeiro vamos verificar rapidamente o que são propriedades aperiódicas, que são aquelas cujos valores eles variam, ou seja, eles crescem ou decrescem à medida que o número atômico aumenta e ainda que não se repetem em períodos determinados ou regulares. Ou seja, como não há repetição periódicas, elas são denominadas de propriedades aperiódicas. Como exemplo, tem-se a massa atômica, o calor específico, a dureza, o índice de refração, dentre outros. Para verificarmos de fato essa análise aperiódica, observe o gráfico abaixo, na qual tem-se o número de massa em função do número atômico. O que a gente pode observar? Que a cada período, tem o primeiro período, segundo período, terceiro período e assim sucessivamente. Que a cada período, conforme o número atômico aumenta, o número de massa também aumenta e não se repete em cada período. Então, significa dizer que a massa atômica ou o número de massa é uma propriedade aperiódica. Então, o que são propriedades periódicas? Propriedades periódicas, exemplo no nosso cotidiano, são acontecimentos que ocorrem a cada período. Exemplo, a semana ela acontece a cada 7 dias. Então, isso é um evento periódico, mas na tabela periódica dos elementos químicos, o que é uma propriedade periódica? São aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, eles assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, eles se repetem periodicamente. Observe os exemplos. Raio atômico, potencial de ionização, eletroafinidade ou afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, densidade absoluta, pontos de fusão e ebulição e volume atômico, que são esses que iremos estudar. Vamos verificar deste gráfico para termos uma melhor noção sobre essas propriedades periódicas. Veja, no eixo Y tem-se o número de elétrons na última camada eletrônica ou camada de valência, como já estudamos isso na aula anterior, em função do número atômico. O que a gente pode observar? Que o número atômico vai de 1 a 20, então isso se refere aos primeiros 20 elementos da tabela periódica, e que aqui se refere aos períodos. Número de elétrons no primeiro período, aumentando, depois voltou. No segundo período vai aumentando também o número de elétrons de acordo com o número atômico. Depois, no terceiro período, vai aumentando também. No quarto período, também vai aumentando. Então, assim sucessivamente. Como essas propriedades elas vão se repetindo a cada período de uma forma crescente e decrescente, então elas são classificadas como propriedades periódicas. Vejamos o primeiro, raio atômico. O que é um raio atômico? O raio atômico ele se refere ao tamanho relativo do átomo, ou seja, a metade da distância internuclear de dois átomos idênticos. E por que é o tamanho relativo? Porque não é possível se determinar o raio atômico de um único átomo. Essa determinação ela é feita quando os dois átomos idênticos eles estão realizando a ligação química. E veja, a distância entre esses dois núcleos é representado por D e o raio atômico é a metade dessa distância. Ou seja, o raio atômico é igual à distância internuclear dividido por 2. Além disso, outro fator que dificulta a determinação de um raio de um único átomo é que não se tem uma delimitação da nuvem eletrônica. Lembrando que o modelo atômico atual é o modelo da nuvem eletrônica. Então, como não se tem uma dimensão exata dessa nuvem eletrônica, não é possível determinar com clareza o raio de um único átomo. Então, é determinado quando se tem dois átomos idênticos realizando uma ligação química. Então, veja, quando a gente observa
os valores do raio atômico em picômetros e em função do número atômico, a gente pode observar que a cada período vai ocorrendo uma variação. Note que no segundo período vai decrescendo o raio atômico do lítio até o flúor. Depois no terceiro período vai do sódio até o cloro diminuindo. Depois do quarto período vai do potássio até o bromo, tendendo à diminuição, e assim sucessivamente até no sétimo período. Então vai se repetindo esse decréscimo do número de raio atômico no tamanho do raio atômico, portanto é uma propriedade periódica. Podemos observar com mais clareza nesta imagem, na qual tem-se no segundo período em diante, em que se observa que o raio atômico ele vai aumentando da direita para a esquerda. No segundo período, aumenta do flúor no sentido do lítio. No terceiro período, também vai aumentando, vai do cloro até o átomo de sódio. E assim acontece essa tendência nos demais períodos. Então, a gente conclui que nos períodos, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. E nas famílias? Observe que na família 1, que o raio atômico ele vai aumentando de cima para baixo, ou seja, vai do lítio até o césio, ou então até o frâncio. Na família 2, vai aumentando do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio até o bário. Generalizando na tabela periódica, tem-se que nos períodos o raio atômico aumenta da direita para a esquerda e nas famílias o raio atômico aumenta de cima para baixo, deixando o frâncio com o maior raio atômico da tabela periódica. Além do raio atômico, tem-se o raio iônico. Quando o átomo ele perde elétrons, ele se transforma num cátion, ou seja, vai ter uma carga positiva. E se o átomo ele recebe um elétron, ele vai ter uma carga negativa, vai ser chamada de ânion. Então, podemos fazer essas duas generalizações. O raio do átomo é sempre maior que o raio do respectivo cátion. E o raio do átomo ele é sempre menor que o raio do respectivo ânion. De forma resumida, o cátion sempre vai ser menor do que o átomo que deu origem e o ânion sempre vai ser maior do que o átomo que o deu origem. Podemos observar isso nessa ilustração, na qual tem, por exemplo, um átomo de lítio, representado por esse tamanho dessa casca em forma de cinza, na qual o tamanho do átomo é de 1,34 angstrom. Quando o átomo de lítio perde um elétron, observe que o raio dele aumenta consideravelmente, vai para 1,68 angstrom, representado por esse tamanho dessa metade da esfera rosa. No berílio, quando o berílio está neutro, o tamanho do seu raio atômico é de 1,90 angstrom, mas quando ele perde os dois elétrons na camada de valência, o seu raio atômico diminui consideravelmente, vai para 0,31 angstrom, então observe que é menor do que o átomo que o deu origem. Por outro lado, exemplo do oxigênio, que são ametais, tem tendência a receber elétrons. Quando ele ganha 2 elétrons, ele se transforma no ânion O2-, e note que o tamanho do raio aumenta de 0,73 do estado neutro para 1,40 quando ele se transforma no ânion. E o flúor, no estado neutro, ele tem um raio atômico 0,71 e ao receber um elétron para se tornar o íon fluoreto, o raio aumenta para 1,33. Então, o raio do cátion sempre vai ser menor do que o raio do átomo que o deu origem e o raio do ânion sempre vai ser maior do que o do átomo que o deu origem. E quantas espécies isoeletrônicas, que são aquelas espécies que apresentam a mesma quantidade de elétrons? Bem, numa série de íons eletrônicos, terá maior raio o íon que tiver o menor número atômico. Para ficar mais claro esse entendimento, vamos observar essa ilustração abaixo, na qual tem-se o cátion de alumínio, o cátion de magnésio, o cátion de sódio, o ânion fluoreto, o ânion de oxigênio, o ânion de nitrogênio e ainda um átomo neutro que é o neônio, que é um gás nobre. Todos eles apresentam 10 elétrons, então eles são espécies isoeletrônicas. O nitrogênio ele apresenta o menor número atômico, então ele vai ter o maior raio iônico. Observe ainda que o alumínio ele apresenta o maior número atômico, portanto vai ter o menor raio iônico. Potencial de ionização. A potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon
isolado, ou seja, vai estar na fase gasosa. Então veja o esquema. Tem-se o átomo na fase gasosa, ele recebe uma certa quantidade de energia para perder ou ser retirado um elétron e se transformar em um cátion. Então, essa quantidade de energia que foi necessária para arrancar este elétron é chamado de potencial de ionização, ou então energia de ionização. Exemplo, tem-se para o átomo de alumínio. Sabemos que o alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência. O número atômico dele é 13. Então, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, o alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Como ele é um metal, ele tem tendência a perder esses 3 elétrons, para que, com a nova configuração eletrônica, que vai ser esta, após perder os 3 elétrons, se assemelha com o de um gás nobre. Então, veja, para se retirar o primeiro elétron do átomo de alumínio, são necessários 577,4 kJ por mol de energia. Depois que já está o cátion Al1+, para se retirar o segundo elétron, serão necessários 1816,6 kJ por mol de elétrons. Depois que já está o cátion Al2+, para se retirar o terceiro elétron, serão necessários 2.744,6 kJ de energia. Então, observe aqui, ele já perdeu esses 3 elétrons da camada de valência. Agora, a sua nova configuração está com a camada de valência 2s2, 2p6, com 8 elétrons. Para se retirar o quarto elétron do alumínio, ou seja, já está o cátion Al3+, serão necessários 11.575 kJ de energia para que ele se transforme no cátion Al4+. Então, a gente pode observar que essa quantidade de energia para retirar um quarto elétron é muito superior à terceira energia de ionização. Então, isso significa dizer que não é viável se retirar esse quarto elétron do átomo de alumínio. Essa primeira energia para se retirar o primeiro elétron é chamada de primeira energia de ionização, ou primeiro potencial de ionização. Essa segunda energia é chamada de segunda energia de ionização, ou então segundo potencial de ionização. E essa terceira energia para se retirar o terceiro elétron é chamada de terceira energia de ionização, ou terceiro potencial de ionização. Então, podemos observar que a primeira energia de ionização ela vai ser sempre menor do que a segunda, menor do que a terceira, que é muito menor do que a quarta energia de ionização. Na tabela periódica, generalizamos da seguinte forma, que nos períodos o potencial de ionização aumenta da esquerda para a direita e que nas famílias o potencial de ionização aumenta de baixo para cima. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica se refere-se à energia liberada ou absorvida quando o átomo ele recebe um elétron na fase gasosa. E nessa definição não inclui os gases nobres, porque eles não têm tendência a receber elétrons. Por isso que eles são chamados de gases nobres, já são estáveis em condições ambientes. De esquema geral, tem-se um átomo na fase gasosa, que ao receber um elétron, se transforma em um ânion na fase gasosa e libera uma certa quantidade de energia. Então, essa quantidade de energia que foi liberada é chamada de eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Vejamos de maneira resumida que na tabela periódica, nos períodos, a eletroafinidade e a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita, e nas famílias aumenta de baixo para cima. Vejamos nessa ilustração alguns valores aproximados. Aqui para os gases nobres, que todas as afinidades eletrônicas são maior do que zero, ou seja, precisa receber energia para permanecer com este elétron. Todos esses elementos químicos que pertencem à família 18. Note ainda que a tendência da afinidade eletrônica é crescer no período da esquerda para a direita. Observe que o valor tem a tendência de ir aumentando no segundo período, no terceiro período, no quarto período e assim sucessivamente. Claro, há algumas exceções, inclusive do berílio e do boro,
que ele é muito importante a explicação, e também do nitrogênio e oxigênio. São os exemplos mais comuns, que são as exceções. Claro, existem outros também. Na família, a gente observa que a tendência é aumentar de baixo para cima, menos 47, menos 48, menos 53, menos 60 e assim sucessivamente. Então, essa generalização ela é muito importante para nos auxiliarmos em muitas questões. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons para perto de si quando se encontra ligado a um outro elemento químico diferente, ou seja, numa substância que é composta. Esses valores de eletronegatividade, eles apresentam-se numa tabela chamada, ou escala chamada escala de Pauling. E o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo. Tem um valor de eletronegatividade na escala de Pauling igual a 4, seguido do oxigênio e do nitrogênio, e ainda próximo cloro. De maneira geral, a eletronegatividade ela aumenta nos períodos da esquerda para a direita e na família ela aumenta de baixo para cima. A eletronegatividade ela não inclui os gases nobres e com isso o flúor ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Eletropositividade já é o inverso da eletronegatividade. Ela refere-se à capacidade que um átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos, ou seja, os elétrons da camada de valência, em comparação ao outro átomo quando forma a substância composta. A eletropositividade ela é maior nos metais porque eles têm tendência a perder elétrons. Então veja, a eletropositividade ela aumenta conforme o raio atômico aumenta. Então, generalizando, observamos que nos períodos a eletropositividade aumenta da direita para a esquerda e nas famílias aumenta de cima para baixo. Portanto, o frâncio é o elemento químico que apresenta maior eletropositividade. Outra propriedade é a densidade absoluta, também conhecida como massa específica. Então, a densidade absoluta de um elemento é o quociente entre a sua massa e o seu volume. De maneira representativa, tem-se que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Na tabela periódica, a densidade absoluta tem uma tendência a crescer nos períodos da extremidade em direção ao centro da tabela periódica. E nas famílias aumenta de cima para baixo, como pode ser observado pelas setas. Sendo assim, o ósmio é o elemento mais denso da tabela periódica, com a densidade igual a 22,5 gramas por centímetros cúbicos, seguido do irídio, que tem densidade de 22,4 gramas por centímetros cúbicos. A densidade absoluta é importante porque ainda promove uma classificação dos elementos de acordo com a densidade, que são chamados de metais leves e metais pesados. Os metais leves são aqueles que têm densidade menor do que 5 gramas por centímetro cúbico. E os metais pesados são aqueles que têm densidade maior do que 5 gramas por centímetros cúbicos, que são eles: o crômio, ferro, níquel, cobre, zinco, prata, platina, o chumbo, ouro, mercúrio, ósmio, dentre outros. Veja, então, quando nos passa a reportagem que diz que um rio está contaminado com metais pesados, ou então que uma certa água que antes era potável, que agora está contaminado com metais pesados, eles se referem a um ou mais desses elementos químicos. Ponto de fusão e de ebulição. Relembrando um pouco o conceito. Ponto de fusão é a temperatura no qual uma substância passa da fase sólida para a fase líquida, e a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a substância passa da fase líquida para a fase gasosa. E na tabela periódica, o ponto de fusão e de ebulição eles tendem a crescer nos períodos da extremidade para os centros, e nas famílias, se for do lado direito da tabela periódica, aumenta de cima para baixo, e do lado esquerdo aumenta de baixo para cima. Há essa inversão. E nessa classificação do ponto de fusão e de ebulição, há uma exceção muito importante, que é o caso do carbono, que ele apresenta um ponto de fusão igual a 3.800 graus Celsius. E dos metais, o tungstênio, que apresenta maior ponto de fusão, seu valor de 3.422 graus Celsius. Como o tungstênio apresenta esse elevado ponto de fusão, ele é utilizado na fabricação de lâmpadas incandescentes, na qual este filamento que fica aqui em cima, aqui na lâmpada,
ele é formado por tungstênio. Quando ele rompe, a lâmpada não acende mais. Então dizemos que a lâmpada queimou. Um outro fato interessante é que na tabela periódica, os gases eles estão concentrados do lado direito da tabela periódica, com exceção do hidrogênio, que geralmente ele é colocado do lado esquerdo da tabela periódica. E a última propriedade periódica que iremos estudar é o volume atômico, na qual o volume atômico ele se refere ao volume ocupado por 1 mol de átomos do elemento químico no estado gasoso. Então veja que o volume atômico não se refere ao volume de um átomo, ele refere-se a um volume de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. O que isso implica? O volume atômico ele influencia tanto no volume de cada átomo, quanto também no espaçamento existente entre eles. Então, observando essa gravura, a gente pode observar que os elementos que apresentam maior volume atômico estão concentrados nas extremidades inferiores da tabela periódica, e que o volume atômico ele aumenta do centro para a extremidade nos períodos e na família aumenta de cima para baixo. Mesma coisa acontece do lado esquerdo da tabela periódica, que aumenta nos períodos do centro para a extremidade e na família de cima para baixo. Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Essas eram as propriedades periódicas que tínhamos para estudar. Espero que vocês tenham compreendido bastante. Respondam nossas atividades. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!